Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, eu estou com a intérprete de Libras, Elaine. A gente hoje vai começar a conversar sobre o desenvolvimento de habilidades sociais. Quando a gente fala de habilidades sociais, a gente está falando do aprendizado de alguns comportamentos importantes, de alguns manejos importantes que os estudantes precisam fazer para que a interação no ambiente escolar e, por conseguinte, o processo de aprendizagem, ele se configure da maneira mais satisfatória que a gente puder propiciar para eles. Então, quando a gente se refere ao estudante com deficiência, muitas vezes a gente pensa em como manejar alguns comportamentos, né? Porque, assim, grande parte deles apresentam uma necessidade muito grande que a gente trabalhe com o manejo de comportamento. E é uma demanda que sempre a gente conversa com os AES, fica evidente na necessidade, né, que temos no trabalho na sala de recurso, de como a gente vai fazer alguns manejos de comportamento. E aí, para que a gente possa fazer manejo de comportamento, a gente precisa desenvolver nesses estudantes, fazer um trabalho com eles de construção e desenvolvimento de habilidades sociais. Então, é sobre isso que a gente vai conversar durante esses nossos 3 encontros. No nosso primeiro momento, a gente vai falar de uma forma bem generalista o que se configura como uma habilidade social. Depois a gente vai pensar em atividades que propiciam o desenvolvimento de habilidades sociais. E aí a gente vai trazer algumas proposições para que a gente pense de verdade em efetivar um trabalho pedagógico que possa dar condições desses estudantes de uma maneira processual, tranquila, a partir do desenvolvimento das atividades que a gente pensou para o desenvolvimento de competências, a gente vai desenvolvendo, a gente vai construindo neles comportamentos, fazer com que de forma tranquila, né, e sistemática eles percebam alguns comportamentos que precisam ser mantidos e outros comportamentos que realmente a gente não pode deixar que façam parte, né, do processo de interação no ambiente escolar. Então, as habilidades sociais são aquelas que ajudam as pessoas a expressar desejos, sentimentos, atitudes. E aí a gente está falando de construção de comportamento que se dá no nosso processo de interação no ambiente familiar, no ambiente profissional. E aí quando a gente fala de estudantes com deficiência, ora, por que eu preciso ter essa preocupação de como esse estudante vai se comportar, como ele vai interagir no ambiente familiar? Não é se ele já tem a família para fazer isso. Então, a gente entende que nos diferentes ambientes de aprendizagem, essa sistemática de trabalho onde o estudante se percebe fazendo é importante e que essa parceria com a família ela é indispensável. E a gente pensa sim na inserção desse estudante no ambiente profissional, na vida, no desenvolvimento dele, no funcionamento dele autônomo ao longo da vida, quando ele deixa a escola. Então ele deixa a escola para que ele tenha um funcionamento social, para que ele conquiste a autonomia e para que ele seja inserido no mercado de trabalho também. Então a gente pensa nesse desenvolvimento de habilidades desde o início, lá na educação infantil, quando a gente está construindo os conceitos pedagógicos básicos, mas no intuito de transformar esse indivíduo num indivíduo autônomo, que funcione em vários ambientes sociais. Para isso, a gente precisa de um trabalho sistemático relacionado às habilidades sociais. Então, são regras, né? São expectativas que permitem ao estudante se conectar com alguém, permite a todos nós, né, nos conectarmos com alguém e compartilharmos o que somos, né? Deixar evidente o que somos e o que nos tornamos. E aí a gente fala de comportamentos que são aprendidos a partir da nossa interação, né? Da nossa interação com objetos, da nossa interação com pessoas, da nossa interação com os ambientes, com os contextos e com os cenários. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em atividades importantes relacionadas ao manejo, à escuta, a um comportamento empático, a um comportamento assertivo, né? Quando a gente falou em
habilidades socioemocionais, né, no nosso programa anterior. A gente trouxe alguns aspectos que são importantes para o desenvolvimento dessas habilidades sociais. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre essas e como que a gente pode fazer esse trabalho na sala de recursos e o professor da sala regular dá continuidade de forma muito integrada com o professor do AE. A gente vai construindo essa dinâmica, né? Não é uma dinâmica que deve funcionar só na sala de recursos, mas na sala regular, no refeitório, no pátio, né? Quando chega na escola, no momento da chegada, na saída, nas atividades coletivas que são desenvolvidas na biblioteca, nos diferentes ambientes que a escola tem estruturado para que o estudante se desenvolva de forma global. Então, as habilidades sociais podem ser divididas em categorias. Então, a gente precisa desenvolver habilidades sociais relacionadas à comunicação, né? Ao enfrentamento de situações complexas. Nós nos deparamos com situações onde a gente precisa tomar decisões e onde a gente precisa resolver alguns problemas. Então, a gente precisa trabalhar isso nos estudantes. Quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de trabalho e quando a gente fala de positividade. Então, essas categorias são categorias indispensáveis que a gente precisa trabalhar com os pequenos e a gente tem vários recursos e várias estratégias que servem para que a gente desenvolva essas habilidades. Por exemplo, quando a gente faz um trabalho coletivo, a gente está dando a oportunidade ao estudante de desenvolver atividades relacionadas à comunicação. Então, a gente sabe que uma boa comunicação, ela propicia respostas interessantes à atividade que está sendo proposta. Quando a gente fala de enfrentamento, a gente fala de lidar bem também com os embates, não é? Com o comportamento do outro, com o comportamento que o colega tem ao lado, que é diferente do seu. Então, todas essas habilidades a gente desenvolve no dia a dia e com os recursos que a gente tem, né? Que a gente trabalha, por exemplo, o saber escolarizado. Né, que a gente tem a matriz de conteúdos, que a gente vai trabalhar na escola, que é um ambiente formal, mas que a gente se aproveita desses conteúdos, desses ambientes, desses trabalhos que são configurados a partir da matriz curricular, para que a gente possa desenvolver essas atividades. E aí a gente traz a empatia também como algo importante, que tem a ver com as habilidades socioemocionais, mas que a gente também traz como um trabalho importante dentro das habilidades sociais. Comunicação, né? Envolve elementos básicos e habilidades de como a gente vai manter uma conversa, né? Como a gente vai se comunicar, como a gente vai ser percebido, o que a gente está falando vai ser percebido, como a gente vai responder e formular perguntas, a capacidade que a gente tem de fazer um elogio, a capacidade que a gente tem de demonstrar afeto na nossa fala. Então, essas são habilidades que a gente precisa desenvolver nas crianças, né? Então, a gente percebe adultos que têm uma dificuldade muito grande de se comunicar, né? De elogiar, de ser entendido, né? Muitas vezes a gente acredita que o que a gente está dizendo está sendo percebido, mas a gente não teve a habilidade de ser claro, né, de ser objetivo, de realmente passar a mensagem que a gente deseja. E aí a gente pode fazer esse trabalho com os pequenos desde sempre, né, e de forma regular e sistemática, a gente propiciar a construção dessas habilidades, que se transformam em competências, né, mais na frente. O enfrentamento, né, a habilidade de se posicionar, de dar opiniões, né, de discordar, de concordar, né, reconhecer erros. E aí a gente tem atividades que são importantes nesse sentido, quando a gente fala dos trabalhos em equipe, dos trabalhos em grupo. Por exemplo, quando a gente faz um trabalho que está relacionado com o Lego, a gente trouxe aqui, né, duas possibilidades de Lego para vocês verem. Então, numa atividade como essa, o estudante tem a possibilidade de concordar, porque a atividade se estrutura a partir de um projeto. Quando a gente vai fazer um trabalho com Lego, a gente precisa projetar, não é? A gente sabe disso. A gente precisa projetar o que a gente quer construir com um material como esse. E aí, quando você dá a oportunidade da criança interagir com esses recursos didáticos, com esses materiais, você está dando a oportunidade dela
concordar, discordar, se posicionar, não é? Fazer algumas críticas, mudar a rota, planejar. Então isso é importante porque a gente está falando de habilidade social que tem a ver com enfrentamento, planejamento, enfrentamento e comunicação. Percebam que a gente tem uma integração, né, importante nesse fazer diário, né, da construção dessas habilidades que estão muito integradas. Empática, né? Quando a gente fala de empatia, a gente está falando também de respeito, né? De reconhecer o outro, de perceber sentimentos e de se identificar, né? E expressar apoio. Então, mesmo quando a gente está numa atividade onde é exigido muito da gente e a gente vê a possibilidade de expressar apoio a um colega que, por exemplo, está com uma certa dificuldade, a gente está desenvolvendo na criança a empatia, né, a possibilidade de ser cooperativo. E a gente vem falando muito de uma educação que se configura no afeto, na solidariedade e na cooperação. Então, quando a gente trabalha habilidades empáticas, a gente está dando a oportunidade do estudante de viver esse sistema de afeto positivo que faz com que o processo de aprendizagem, a partir das experiências, se configure de uma forma muito mais prazerosa. Para o trabalho, né, que a gente já pontuou um pouquinho lá atrás, porque a gente dá a possibilidade desse estudante tomar decisões, e essas decisões são importantes como um aprendizado para a vida, né, que ele vai utilizar em várias situações, em vários ambientes, no trabalho em grupo, né, que a gente está falando do ambiente escolar, e no trabalho que ele vai construir em vários lugares ao longo da vida, ao longo do seu desenvolvimento, interação ao longo da vida inteira. Positividade, capacidade de fazer amizade, expressar solidariedade, cultivar sentimentos como o carinho e o amor. Então, isso é muito importante quando a gente fala de uma interação significativa para a criança. A criança precisa entender que os nossos sentimentos, o que ela sente, vai gerar nela um comportamento. Então, quando a gente dá essa possibilidade dela perceber como ela sente, como ela se comporta, a gente está dando a oportunidade também dela fazer uma mudança de comportamento, que é o que a gente chama de manejo de comportamento. Isso gera uma positividade, a positividade acolhe, a positividade gera participação. Acolhimento e participação são indispensáveis no processo de aprendizagem. Então, percebam que a gente trouxe, de uma forma bem generalista, a conceituação do que a gente pode chamar de habilidades sociais. E aí eu trouxe elementos que são importantes para que a gente inclua nos nossos planos de trabalho, né, na nossa dinâmica de intervenção na sala de recursos, essas habilidades como aspectos preditores para que a gente possa desenvolver outras aprendizagens, né, e competências mais complexas relacionadas ao processo de desenvolvimento global dessa pessoa, de desenvolvimento global desse estudante. Então a gente faz isso através das experiências, obviamente, a gente faz isso através da interação com os outros colegas e a gente faz e propicia isso para as crianças através dos recursos que a gente tem, dos recursos pedagógicos. O que a gente precisa ter clareza e ficar evidente no nosso trabalho pedagógico é qual habilidade social eu pretendo trabalhar quando eu escolho, por exemplo, um jogo de trilha, né? Qual habilidade social eu pretendo trabalhar quando eu escolho o Lego. Então a gente precisa ter essa clareza para que de verdade esse estudante tenha a oportunidade de construir comportamentos interessantes que facilitam o processo de aprendizagem enquanto um processo de experiências que se configura a partir de experiências positivas. Então espero que vocês tenham gostado, a gente vai continuar. Nos nossos próximos encontros, a gente vai falar sobre possibilidades de como trabalhar esses materiais e por que eles são importantes, precisam fazer parte do nosso dia a dia, da nossa intervenção enquanto professor do atendimento educacional especializado. Então espero vocês para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!